O rebanho de ovinos cresceu em Mato Grosso nos últimos anos. A atividade enfrenta desafios, mas algumas estratégias podem ainda ajudar a superar esses obstáculos. A gente vai conferir com o Luiz Patroni e a equipe do Senar Mato Grosso. Quem vai falar um pouquinho sobre isso com a gente é a Silvia Tartari, que é médica veterinária, instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Primeiramente, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Silvia, entre os desafios, vamos tentar enumerar alguns deles e você vai explicar para a gente algumas estratégias possíveis. O primeiro, o maior de todos, qual você classificaria? Eu acho que hoje o maior desafio que a gente tem é a falta de informação, Então, a desinformação que a gente sofre, isso faz com que o produtor não se sinta estimulado a criar. Porque quando o produtor ele quer saber algo, ele vai até a internet e busca essas informações. Uhum. Por quê? Porque ele tem aquele interesse em saber o que está acontecendo no estado, E quando ele não tem essa informação, ele fala assim, não, então a coisa aqui não funciona. Então essa falta de informação faz com que ele se desestimule. Então a gente teria que fomentar as empresas de pesquisa, para focar um pouquinho mais na ovinocultura e trazer essas informações, fomentar, alimentar, na verdade, E aí você traz ali dois pontos interessantes, que é ter essas informações, levá-las de uma maneira mais fácil, para o conhecimento do produtor. Você citou aí a internet, todo mundo vai buscar a informação, Exato. Realmente recorre, a primeira ferramenta é essa, e é preciso que exista esse caminho ou esse fornecimento mais intensificado para que o produtor possa munir as suas dúvidas. Além da desinformação, que outro ponto você classificaria? A outra questão que, quando a gente conversa com o produtor, é a questão da mão de obra, Então, eu não gosto de falar de mão de obra especializada, Porque primeiro, antes da gente especializar, a gente tem que ter a pessoa interessada, Então, eu sempre falo isso, nós temos que ter a pessoa interessada. Porque a especialização, a prática, ou o estudo, digamos assim, a gente tem aonde, Então, o Senar fornece cursos, para que a pessoa aprenda a cuidar, a manejar, a trabalhar com eles, com os ovinos, no caso. Então, a gente tem que ter as pessoas interessadas, Então, eu acho que esse é o segundo gargalo que a gente vai encontrar aí, E você falou, existem alternativas para poder capacitar, para buscar mais informações. O Senar, evidentemente, é uma delas, mas é preciso ter, de fato, esse interesse, A oportunidade existe para quem está precisando de emprego, há uma grande chance aí de encontrar nessa atividade. Terceiro ponto que você colocaria? O terceiro ponto eu falo que é a união dos produtores, Então, por quê? Sempre existe aquela questão quando a gente fala do abate dos animais, Então, a gente precisa ter um frigorífico, E aí a gente não tem uma criação grande para poder sustentar um frigorífico, para que a gente tenha uma noção, para que um frigorífico seja viável no nosso estado, a gente precisa ter em média 1.800 cordeiros, para que ele possa ser sustentado, para que o frigorífico possa ser sustentado. Então por mês, até que isso ocorra, vai ter que produzir muito, Então eu falo assim, que se o produtor se unir, a gente pode ter pequenos produtores, que com pequena produção, que se unam, e vou citar o exemplo de Mato Grosso do Sul, que eles criaram, juntamente com a Embrapa e o órgão de defesa sanitária, eles criaram as propriedades de descanso de ovinos para abate. Então, o que acontece? O produtor tem os cordeiros prontos para abate, manda para essa propriedade, Essa propriedade recebe os animais, tudo dentro de um padrão, dentro do, questão de sanidade, questão de bem-estar animal, tudo certinho. E aí o frigorífico vem até aqui e recolhe esses animais. Ou seja, gera economia aí de transporte, o produtor pode realmente unir forças para atender aquela indústria. Nosso tempo está terminando aqui, Silvia, mais algum ponto que você queira destacar? Que é a questão, de fomentar esse consumo, Então, a gente precisa fomentar, mas a gente precisa ter o produto para ofertar, Então, a partir do momento que a gente tiver esse produto, eu tenho certeza que o consumo vai aumentar e muito, porque é uma carne muito saborosa. Perfeito. Silvia, obrigado pela tua participação aqui. Resumindo rapidamente, alguns tópicos, alguns pontos aí que representam os entraves dessa atividade, selecionados alguns pontos, evidentemente não são todos aqui, e algumas possíveis estratégias para tentar fazer com que a atividade aqui em Mato Grosso, a ovinocultura, alavanque ainda mais. A gente volta contigo em São Paulo. Excelente fim de semana. Até segunda-feira.